Hello guys, how are you? I hope you are alright. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Essa videoaula é uma correção da atividade que vocês receberam através do blog da escola, a atividade do roteiro 1. Então estamos aqui gravando para fazer uma correção aí à distância, ver como vocês se saíram nessa atividade. Então vamos lá, o que vocês precisavam fazer na atividade 1? Reescreva as frases abaixo em sua forma do passado. Então você vai escrever essas frases aqui todas novamente, mas no passado. O que essas frases têm em comum? Todas elas têm em comum o verb to be. Então aqui nós temos o am, marcar aqui o verb to be. Todas elas têm em comum o verb to be, aqui ó, am, are, is, are, né, are. As três formas de conjugações do verbo to be. E a gente vai precisar reescrever essas frases, então a gente vai colocar a forma do verbo to be no passado. É isso que a gente precisa fazer. E aí só relembrando, né? Existem duas formas do verbo to be para a gente colocar no passado. São essas duas formas aqui, ó. Was e were. Essas são as duas formas, ok? Quando que eu vou usar esse primeiro aqui, ó? Was. Was eu uso com eu, ele, ela. I, he, she, it. E o restante eu uso were. Beleza? Então vamos lá. I am in London. Vamos fazer essa frase aqui, começando com ela. Então, ó, I. Bom, em vez de am, o que eu vou usar? I was. I was in London. Pronto, a primeira já está feita. O que eu mudei aqui? Só o was. Não é isso? Eu vou escrever a mesma coisa, só vou colocar a forma do verbo to be no passado. Então aqui, ó, you. Quando é you, qual dos dois que eu uso? Was ou were? Were, né? You were a student. She is a nurse. She. Quando é ela, qual que eu uso? Qual das duas? Was. She was a nurse. He is a driver. He. Quando é he, qual que eu uso? Was, né? He was a driver. It is cold. Quando é it, qual que é a forma que eu uso? Was ou were? Was. It was cold. E quando é we? Quando é we, qual que é a forma que eu vou usar? We was ou were? Were. We were late. E o último aqui, they. Quando é they, qual que vai ser a minha forma no passado? They were at the party. Ok? Então aqui bem tranquilo, não precisava traduzir nada, não precisava nem entender o significado das frases, bastava você colocar a forma do verbo to be no passado. Beleza? Então bem tranquilo, né, gente? Para vocês não esquecerem, ó, veja bem. Eu tenho aqui I, o eu, né? Tem aqui, ó, he, she, it. Quando eu tenho eu e o ele e o ela, ou seja, I, he, she, it, eu uso essa forma aqui do passado, ó. Was. Ok? Só vou usar o was quando for eu, ele e ela. Beleza? Eu, ele e ela. I, he, she, it. As outras formas, you, we, you, they. Só inverter aqui para ficar mais fácil visualizar. We, you e they. Essas outras três formas aqui, qual que eu vou usar? Vou usar essa aqui, ó. Were. 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 Ok? Então, was. Quando que eu uso was? Uso was quando for eu, ele, ela. E quando que eu uso were? Quando for
nós, o você ou vocês, e o eles ou elas. Beleza? Então, só lembrar disso. Bom, na segunda parte da atividade nós temos siga o modelo. Was Pelé a writer? Pelé era isso aqui, ó, writer. O que é writer? Escritor. Pelé era escritor? Não. Então eu coloquei aqui, ó, no, he wasn't. Ele não era. E aí eu coloquei o que ele era. He was a soccer player. Então vocês vão seguir esse modelo. Eu vou perguntar sobre pessoas do passado, vou perguntar se elas exerciam determinadas atividades. Só adiantando, praticamente todas aqui a resposta vai ser não. Só tem uma pergunta aqui que a pessoa de fato exercia essa atividade. Então o que vocês vão fazer? Quando eu estiver perguntando se a pessoa exercia determinada atividade, você vai responder o sim ou não. Como eu disse, a maioria vai ser não. E aí você vai colocar o que a pessoa fazia, qual que era a atividade dela. E aí você precisaria fazer, talvez, algum tipo de pesquisa. Tem um exercício muito semelhante a esse, igualzinho a esse, numa das minhas videoaulas que eu enviei para vocês, onde eu estou explicando ali o passado do verb to be, e eu usei esse tipo de atividade como modelo. Então, se vocês acompanharam a videoaula, é bem provável que vocês não tiveram muitas dificuldades para fazer isso aqui, porque está muito parecido. Mas vamos lá, vamos à correção. Começando com Carlos Drummond de Andrade. E aí a pergunta, ó. Was Carlos Drummond de Andrade a singer? Quero saber se ele era isso aqui, ó. Singer. Singer é cantor. Carlos Drummond não era cantor. Então vou escrever que ele não era, ó. No, he wasn't. Não, ele não era. Igual fiz aqui pro Pelé, tá vendo? Pelé não era um escritor. Carlos Drummond não era um cantor. Vou precisar colocar o que ele era. Então, he was a... O que ele era? Ele era escritor. He was a writer. Ok? Vamos ao Elvis. Eu quero saber se o Elvis era isso aqui, ó, writer. O que é writer? Acabamos de ver aqui, né? Escritor. Então, o Elvis não era. No, he wasn't. Ele não era. Vamos escrever o que ele era. Posso escrever ele ou posso escrever o nome. Elvis was... O que o Elvis era? Ele era isso aqui, ó, cantor. Was a singer. Bom, dando sequência aqui, nós temos agora Marie Curie. Was Marie Curie a nun? Ela era isso aqui, ó, nun. O que é nun? É freira. Então, Marie Curie é a primeira mulher na história a ganhar um prêmio Nobel e ela era cientista. Então, ela não era uma freira. Então, vamos escrever aqui, ó. No, she wasn't. Marie Curie was a scientist. Ela era uma cientista. Logo em seguida nós temos Mother Teresa. Madre Teresa. Was Mother Teresa a scientist? Era uma cientista? Não, ela não era. No, she wasn't. Vamos colocar o que ela era, né? Mother Teresa was... Ela não era cientista. Quem era cientista era Marie Curie. A Madre Teresa era justamente isso aqui, ó. Nun. Ela era uma freira. A próxima, were the Wright brothers musicians? Wright brothers, os irmãos Wright, eles eram músicos? Não, eles não eram músicos. No, they weren't. Eles não eram. O que eles eram? They were. Os irmãos Wright, nos Estados Unidos aprende-se que os irmãos Wright foram responsáveis pela invenção
do avião. Assim como a gente aprende aqui que o Santos Dumont inventou o avião, lá eles aprendem que foram os irmãos Wright. Então eles eram inventores, ok? Eles não eram músicos, eles eram inventores. Were John Lennon and David Bowie musicians? John Lennon, ex-integrante dos Beatles, e David Bowie eram dois músicos, né? Então eles eram músicos? Sim. E essa aqui a resposta vai ser afirmativa. Yes, they were. Sim, eles eram. Eu posso até enfatizar aqui, ó. Sim, eles eram. John Lennon and David Bowie were musicians. Ok? Essa é a única que a resposta é afirmativa. John Lennon e David Bowie eram músicos? Sim, eles eram músicos. John Lennon e David Bowie eram músicos, ambos já falecidos. Was Sean Connery a painter? Sean Connery era isso aqui? Pintor? Não, ele não era. No, he wasn't. Ele não era. O que o Sean Connery era? Sean Connery é um ator muito famoso, fez diversos filmes. Entre eles, ele foi um dos mais famosos atores a fazer o 007, o James Bond. Então, Sean Connery was an actor. Ele era um ator. Por que eu coloquei an aqui? Coloquei A e N e não coloquei o A igual eu estou colocando nos outros aqui. Porque a palavra que vem logo em seguida, né, actor, começa com A, por isso eu coloquei aqui um M. E, para finalizar, was Tarsília do Amaral an actress? A Tarsília do Amaral era uma atriz? Você já aprendeu sobre ela nas aulas de arte, né? Então você sabe, ela não era uma atriz. No, she wasn't. Ela não era. Ela era uma pintora, né? She was a painter. Ok? Então, pessoal, essa foi a correção da primeira atividade aí do roteiro. A primeira parte era colocar as frases no passado, né? Reescrever as frases colocando a forma do verbo to be no passado. E a segunda parte era seguir o modelo respondendo se as pessoas mencionadas exerciam ou não a atividade na pergunta. Como vocês viram, a maior parte deles a resposta era negativa, então você precisava colocar que não, que eles não eram isso que estava sendo perguntado e colocar depois qual era de fato a atividade que eles exerciam. Como eu disse, numa das minhas videoaulas explicando o Simple Past do verbo to be, eu usei um exercício igualzinho esse como exemplo, então se vocês assistiram essa videoaula, vocês não tiveram muita dificuldade para fazer essa atividade. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês e até a próxima.